Olá galera, tudo legal? Tudo beleza? Vamos a mais uma questão do dia. Lembrando que estamos aí à beira da Semana do Português, tá? Então nós teremos aula nos dias 15, 16, 17, 20 de março, certo? Às 20 horas. Basta você se inscrever português para concursos, como aqui está, só que tudo junto, sem o acento em português, .com, só .com sem BR. Beleza? Maravilha, vamos lá. Vamos a essa questãozinha de concordância verbal. Quando houve um choro, os animais se sentem afetados, tá? Olha lá. Quem é que está ouvindo o choro? São esses animais. Os animais se sentem afetados. Os animais se sentem afetados quando eles, animais, ouvem um choro. Então, esse verbo ouvir tinha que estar no plural, porque o sujeito, na realidade, é os animais que só aparecem na oração seguinte. Olha que maldade, né? Beleza. Letra B de bola. São muito vantajosas para o ser humano a convivência. Quando você coloca a frase na ordem direta, fica a convivência diária com cães. Essa convivência é muito vantajosa. O sujeito é a convivência. A convivência é muito vantajosa. Gente, é aquilo que eu sempre falo para os meus alunos. Quando a banca quer complicar a vida, nós temos nesse momento uma moto passando aqui ao lado. Então, quando um cara quer complicar a vida do candidato, o que ele faz? Ele coloca o sujeito depois do verbo e ainda coloca um elemento intercalado para distanciar o máximo possível o sujeito do verbo. A comunicação entre as duas espécies é bom. Não, a comunicação é boa. Erro de concordância nominal, é boa. Tá? Olha lá, é aquele caso do verbo ser. O substantivo é comunicação, mas como comunicação veio com determinante, o adjetivo tem que concordar com esse determinante. O determinante é feminino, boa tem que ser feminino. Se eu não tivesse determinante, ficaria comunicação é bom. Aí sim, comunicação é bom. Se eu não tivesse determinante e o verbo ser, comunicação é bom. Aquele caso, a entrada é proibida. Mas se tiver somente entrada, a entrada é proibida. Letra D. Não existem no mundo diferença. Opa, sujeito é diferença. Diferença não existe. Então esse verbo aqui está no singular. O sujeito está no singular. Diferença, o verbo teria que estar no singular. E a letra E. Há em cada raça de cão grandes diferenças. Eu tenho o verbo haver. Aí que entra uma situação curiosa. Aproveitando e comparando com a opção D. O verbo haver e o verbo existir podem ser sinônimos, mas cada um trabalha de uma forma diferente. Enquanto o verbo haver é um verbo impessoal, não, o que significa o verbo ser impessoal? Significa que ele não tem pessoa, que ele não tem sujeito. O sujeito é inexistente. Se o sujeito é inexistente, tá, o verbo tem que vir sempre na terceira do singular. Ah, Rosenthal, mas grandes diferenças estão no plural. O verbo haver não deveria estar no plural? De jeito nenhum, justamente por se tratar do verbo haver no sentido de existir. Agora, o que é curioso é que esses dois verbos são sinônimos, mas cada um tem uma estrutura diferente. O existir é pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Se fosse o existir nessa frase, ficaria existem grandes diferenças. Então, ele teria que concordar com grandes diferenças. E mais uma curiosidade, com o verbo haver, grandes diferenças é objeto direto. Com o verbo existir, seria sujeito, no plural. E o verbo existir teria que estar no plural. Na letra D de dado, o verbo só não foi para o plural porque diferença, que é o sujeito, está no singular. Por isso que a letra D está errada. Se fosse diferenças, tá, o verbo existir teria que estar no plural. Beleza, galera? Maravilha. Gostaram? Então continue me seguindo. E todos os dias eu coloco uma questão linda e inédita para vocês. Então, basta me seguir no Instagram, @professor_Rosenthal. Falou, pessoal? Não se esqueçam da Semana do Português. Um abraço!